Simbora estudar! Oração subordinada substantiva completiva nominal. O que é a oração subordinada substantiva completiva nominal? É quando essa oração ela cumpre a função de complemento nominal, tá, da oração principal. Ou seja, eu tenho na oração principal um substantivo ou um adjetivo que não está com sentido completo e esse sentido é completado na minha oração subordinada, tá? Para isso, a gente precisa fazer uma revisão antes para vocês lembrarem bem o que é uma oração subordinada substantiva, tá? Então, oração subordinada substantiva é aquela que tem a função de substantivo, como o próprio nome já diz, tá? Então, nós vamos começar pela subordinada subjetiva. Nós temos 6 classificações, tá? Nós temos uma sétima aí que alguns gramáticos trabalham com isso, mas a gramática normativa ela não aceita essa outra classificação. Então nós vamos ficar nessas 6 aqui, tá? Primeira, eu deixei numa ordem aqui para vocês entenderem bem fácil. Tá? A primeira é a subjetiva. Então, O de oração, S de subordinada, S de substantiva e mais um S de subjetiva. Então, vocês vão ver que todas são OSS. Tá? Subjetiva. Subjetiva é quando ela tem a função de sujeito da oração principal. Então, vejamos. Na nossa oração principal, não tem sujeito para isso acontecer. Vamos verificar aqui, ó. Tá? Qual a minha oração principal aqui? É necessário. Aí eu vou até a minha conjunção, tá? Uma conjunção integrante aqui. É necessário. Eu tenho sujeito aqui? Não tenho sujeito. Então é sinal de que o sujeito está do lado de cá. Colaborar conosco é necessário. Que colabore conosco é necessário. Vejam que aqui ela está desenvolvida, tá? E se eu colocasse colaborar conosco, ela estaria reduzida como, né? Aqui neste exemplo. Importa. Eu tenho sujeito? Não. Saber o suficiente importa. Se eu fosse desenvolver essa oração, ela ficaria assim. Importa que saiba o suficiente. Tranquilo até aqui, gente? Vamos em frente. Pela ordem, para ficar fácil, ó, não confundam, tá? A subordinada substantiva subjetiva com a objetiva ou com a objetiva direta. Por quê? Eu poderia fazer essa pergunta aqui, ó, é necessário o quê? Importa o quê? Não é assim, tá? Eu tenho que ver primeiro se ela tem o sujeito aqui. Se não tem sujeito, é subjetiva. Se tem sujeito, é objetiva direta. Como aqui, ó. Então, objetiva direta é a função de objeto direto. Olha o meu sujeito aqui, o professor, tá? O professor queria. Queria o quê? Tá? Então, ó, que os alunos entregassem o trabalho tem função de objeto direto do verbo queria. Não pensei o quê? Ser tão fácil, tá? Observa aqui que novamente eu coloquei aqui, né, uma desenvolvida e uma reduzida, tá? Se eu fosse desenvolver essa, ficaria como? Não pensei que seria tão fácil. Então, para ficar mais fácil, você vê primeiro se não é subjetiva. Se é subjetiva, já marca subjetiva. Se não é subjetiva, vê se ela é objetiva direta. Se não é nenhuma das duas, pode ser o quê? Pode ser predicativa. Como que eu vou saber que é predicativa? Porque a minha oração subordinada, né, ela tem função de predicativo do sujeito. Para eu ter um predicativo do sujeito na minha oração, eu preciso de quê? Um verbo de ligação. Então, o que que acontece? Bem aqui, ó, na minha divisão, tá, das duas orações, onde termina a primeira oração, ela vai terminar com um verbo de ligação. O necessário é. Tá faltando o quê? Tá faltando o predicativo do sujeito que está desse lado. O necessário é que colabore conosco.
Desenvolvida. Se fosse reduzida, ficaria como? O necessário é colaborar conosco. Meu medo é ficar velho. Meu medo é que fique velho, tá? Bem fácil. Verbo de ligação, tá? Quando termina a minha oração principal, sinal de que a oração subordinada é predicativa, tá? Próxima, a mais fácil de todas, é a apositiva, porque a positiva ela tem função de aposto da oração principal. Geralmente ela vai estar, tá, separada por 2 pontos ou vírgula. Desejo-lhe isto. Não está faltando algo? Falta dizer o que é isto. Vou confessar algo. O que vai confessar? Então, isso aqui, tá? É o isto. Isso aqui é o algo que vai ser confessado. Isso é o isto que vai ser o desejo, né? Tá? O desejo da pessoa. Desejo-lhe isto. Isto o quê, né? Então, que seja muito feliz. Se eu fosse, né, reduzir, desejo-lhe isto, ser muito feliz. Vou confessar algo. Tenho medo, tá? Professor, mas qual que é a diferença para um aposto? Simples. O aposto não vai ter verbo, o verbo aqui eu tenho e o verbo seja, tá? E agora nós chegamos nas duas que podem confundir também, que é a objetiva indireta e a completiva nominal. Quando nós estudamos lá objeto indireto e complemento nominal, às vezes a gente não confunde lá, não confunde a cabeça de você. Poxa, isso aqui é objeto indireto e é complemento nominal. Por quê? Porque tem a preposição. Aqui é a mesma coisa. E você só vai prestar atenção nisso. A preposição está ligada a qual palavra? Então vamos lá. Lembre-se de. Termina aqui, tá? De que moro longe. Essa preposição está ligada aqui ao verbo, então tem função de objeto indireto. Necessitava de que? De comer doce. O de está ligado ao verbo, então objetiva indireta. Como que é a completiva nominal, então? Função de complemento nominal da oração principal. Então vamos observar aqui. Fui convencido de que era bobagem. Eu tenho a preposição de. A preposição de está ligada ao verbo fui? Não, está ligado a um nome. Está ligado a convencido. Então, se não está ligado ao verbo, não é objeto indireto. É o quê? Complemento nominal. Então, essa oração aqui, ela é completiva nominal. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Tenho medo de ficar velho. A preposição de está ligada ao verbo tenho? Não. Está ligado a quê? Está ligado a medo, né? A esse substantivo, a esse nome aqui, medo. Portanto, é um complemento nominal da oração principal. Função de complemento nominal. Oração subordinada substantiva completiva nominal, ok? Como eu falei anteriormente, né, nós temos uma outra classificação, tá? Mas não se preocupem com isso não, só vou citar para depois vocês dizerem assim, o professor não falou isso, tá? Que é a oração quando ela tem função de agente da passiva, tá? Um exemplo para vocês, tá? O quadro foi comprado por aquele que o viu. Tá? Então, aí eu tenho uma função de agente da passiva, mas não se preocupem com isso. Tá? Isso não vai ser cobrado em lugar nenhum, até porque não está na gramática normativa. Só serve mesmo como uma informação extra aí para vocês. Então, agora, aqui nós temos uma de cada. Eu quero que vocês leiam aí rapidinho, tá? Eu vou dar aí uns segundinhos para vocês responderem e já volto aqui para a gente conferir. Vamos lá, uma de cada.
Ok, já deu tempo de pensarem. Se não deu, ainda quer pausar o vídeo, pausa, porque agora nós vamos conferir. Primeira coisa, tá? Eu posso começar por aqui, eu posso começar por aqui. Se eu não tenho preposição, ó, não tenho preposição aqui, tá? Então, ela não vai ser nem completiva nominal e nem objetiva indireta. Eu tenho dois pontos ou vírgula aqui? Não, é a positiva. Eu tenho verbo de ligação aqui? Não tenho. Então, sobrou o quê? Sobrou ela ser objetiva direta ou subjetiva. Eu tenho sujeito? Tenho. Está indeterminado, mas eu tenho. Perguntou. Alguém perguntou. Perguntou o quê? Se eu queria um café. Então, se eu queria um café, oração subordinada substantiva objetiva direta. Agora nós vamos aqui para a segunda. A mesma, ó, como é parecida, tá? Eu tenho sujeito aqui, é preciso? Não, meu sujeito está para cá, ó. Terminar o trabalho é preciso. Que terminemos o trabalho é preciso. Então, essa minha oração aqui é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Há suspeitas de que ele seja o culpado. Opa, apareceu a preposição aqui antes do que, ó. Apareceu a preposição aqui. Esse de está ligado ao verbo a? Não, está ligado aqui ao nome suspeitas. Gente, quando eu falo nome, tá? Nome é quando é substantivo, adjetivo ou advérbio, tá? Então esse de está ligado a suspeitas. Se está ligado a suspeitas, não está ligado ao verbo, essa oração é o quê? Oração subordinada substantiva completiva nominal. Não se esqueça de que estarei com você. Não se esqueça de que. Ó, minha preposição aqui. Esse de está ligado a quê? Ao meu verbo esquecer. Esquecer de que. Se está ligado ao verbo, então essa minha oração é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Essa tá fácil, né? Lê o aviso, 2 pontos. Mantenha distância. Tem os 2 pontos, sinal de que isso aqui é um aposto. Tenho um verbo aqui, minha oração principal. Tenho um verbo aqui, tá? Minha oração subordinada. Oração subordinada substantiva a positiva. O correto é que deixe para lá. Olha o meu verbo de ligação aqui, tá? Que deixe para lá, então é o quê? Oração subordinada substantiva predicativa. Que o meu sujeito é o correto. E aqui tem a função de predicativo. Pessoal, alunos, espero ter sido bem claro, tá? Por hoje é isso e simbora estudar!